Sabe aquela matemática que parece que a gente nunca vai usar na vida real? Pois é. Hoje, vamos ver que por trás de coisas simples como dividir uma pizza ou saber quando dois ônibus vão se cruzar de novo, existem dois conceitos bem importantes. E eles aparecem muito mais do que a gente imagina. Para começar, vamos pensar num problema bem delicioso. Imagina a cena: 18 coxinhas na mesa e 4 pessoas. O desafio? Dividir tudo de um jeito que ninguém saia no prejuízo, que não sobre nada e, claro, que a paz continue reinando na família. E aí, como é que se resolve isso? Então, para desvendar o mistério das coxinhas e muitos outros, primeiro a gente precisa entender as ferramentas do jogo. E tudo mesmo, começa com a diferença básica entre múltiplos e divisores. A ideia geral é bem simples. Olha só. Os múltiplos são como se fosse a tabuada de um número que vai crescendo e não tem fim. Já os divisores são o contrário. É um grupo bem seleto, um clube fechado de números que conseguem dividir outros sem deixar nenhum resto. Os múltiplos, então, nada mais são do que as respostas da tabuada. E um detalhe interessante é que eles formam uma sequência infinita, que por uma regra da matemática sempre começa com o zero. Agora, do outro lado da moeda, a gente tem os divisores. Eles são um conjunto com começo, meio e fim. Fazem uma divisão perfeita sem deixar nenhuma migalha para trás. E a lista deles sempre começa no número 1 e termina no próprio número que a gente está analisando. Bom, agora que a gente já aqueceu entendendo múltiplos e divisores, podemos finalmente conhecer as estrelas do nosso papo de hoje, o MMC e o MDC. Pense neles como duas ferramentas superpoderosas, cada uma com uma especialidade diferente para resolver problemas. O MMC, ou mínimo múltiplo comum, funciona como um detetive de pontos de encontro. Sabe quando a gente quer descobrir quando dois eventos que acontecem em ritmos diferentes vão finalmente se alinhar de novo pela primeira vez? É o MMC que responde. Já o MDC, o máximo divisor comum, é o nosso mestre da organização. A função dele é encontrar o maior tamanho ou a maior quantidade possível para dividir coisas diferentes em partes perfeitamente iguais. Tipo, se a gente precisa cortar tecidos de tamanhos diferentes no maior pedaço comum, sem sobrar nenhum retalho, é o MDC que entra em ação. Tá, mas e se existisse um jeito de achar o MMC e o MDC de uma vez só, num único cálculo? Pois é, existe, e a dica de ouro para isso é usar a fatoração simultânea em números primos. O processo é super direto. A gente põe os números lado a lado e começa a dividir pelos números primos, começando pelo menor. O grande segredo aqui é marcar, circular, fazer um asterisco, qualquer coisa no número primo que consegue dividir todo mundo naquela linha. A gente repete isso até todo mundo virar 1. Vamos ver isso funcionando com 40 e 60. A gente começa dividindo por 2. Opa! O 2 divide tanto 40 quanto 60, então a gente marca ele. Na linha de baixo, o 2 funciona de novo para os dois resultados. Marcamos outra vez. E a gente continua assim até chegar no 5, que também consegue dividir os dois números que restaram. E é agora que a mágica acontece. Com esse processo único, a gente tira duas respostas. Para achar o MMC, é só multiplicar todos os números primos que a gente usou. Todos eles. E para o MDC, a gente multiplica apenas aqueles que a gente marcou, os que eram comuns a todos. Simples assim. Ok, a gente já sabe o que eles são, como calcular, mas a pergunta de $1 milhão continua sendo: tá, mas quando é que eu uso um e quando é que eu uso o outro? Vamos resolver isso de uma vez por todas. Para não ter mais dúvida, aqui vai uma colinha. Se o problema fala sobre encontro, juntos novamente, ciclos que se repetem, pode apostar no MMC. Agora, se a conversa é sobre dividir em partes iguais, maior tamanho possível, montar grupos, aí o caminho certo é o MDC. E, finalmente, o grande veredito das coxinhas. Se a gente olhar os divisores de 18, vamos ver que o 4 não está na lista. Ou seja, a matemática é clara. A divisão exata, sem faca, não vai rolar. No fim das contas, cada um come 4 coxinhas. E as duas que sobram, bom, ficam para quem for lavar a louça. Isso tudo leva a gente para uma reflexão final. Agora que essas ferramentas estão no nosso repertório, o desafio é começar a enxergar onde mais elas se aplicam. Que outros pequenos quebra-cabeças do nosso cotidiano, seja para organizar uma estante ou para marcar um remédio, poderiam ser resolvidos com um cálculo rápido de MMC ou MDC.